Bom dia, queridos, graça e paz a todos vocês. Sou o pastor Rogério, aqui do meu lado está a minha digníssima esposa, missionária Janes. A gente vai estar aí batendo um papo sobre um assunto, um tema que ela vai deixar falar aqui o tema, mas eu quero que ela se apresente, depois a gente vai falar do canal e vai entrar com o tema. Então, paz e graça a todos, bom dia. Nós vamos falar sobre um tema hoje que fala o seguinte, O que motivou Deus, a destruir Sodoma e Gomorra? O que aconteceu de tão grave assim, naquela época Será que está acontecendo as mesmas coisas hoje, Isso é interessante comparar. Exatamente. Por isso tem que ter muito cuidado, É verdade. Então, gente, esse é o nosso primeiro programa, do canal Só as Escrituras, porque nós cancelamos o canal por exegese bíblica e trocamos, fizemos esse canal novo que é o Só as Escrituras. Esse é o nosso primeiro vídeo nesse canal. Vamos tratar aqui de um assunto rápido, não vamos nos demorar, mas é um assunto interessante, O que motivou de fato Deus destruir Sodoma e Gomorra? Lá no capítulo 18, a partir do versos 16 ao versos 21, eu vou pegar aqui os versos 20 e 21 para resumir o assunto, Disse-lhe, pois, o Senhor as acusações contra Sodoma e Gomorra. Isso é Gênesis 18, 20 e 21. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Bom, versículo 4 do capítulo 19 de Gênesis, que já vem a sentença geral sobre Sodoma. Isso está falando quando Ló já estava morando em Sodoma e dois anjos vão lá para avisar a Ló dessa destruição. Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Clamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. A palavra relações aqui está descrita na NVI. Na Almeida descreve a palavra para que o conheçamos, que fala de intimidade sexual. Esses anjos estavam na casa de Ló, e esses homens vieram atacar de Ló, para que Ló botasse esses anjos para fora, para que os homens de Sodoma tivessem relação sexual com esses homens. Os homens de Sodoma e Gomorra, vamos deixar aqui claro. Deixa eu pegar aqui do versículo número 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou, os dois homens, ou anjos, como está aqui escrito. Prostrou-se com o rosto em terra e disse, no caso, Ló: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na sua praça. Não, passaremos a noite na sua praça. Responderam, mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens, aqui é literalmente falando, homens, macho, Sexo masculino, Sexo masculino. De toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, clamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-nos para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Então, quer dizer,
aqui vai estar falando que eles queriam ter intimidade sexual com esses anjos ou homens que foram à casa de Ló avisá-lo da destruição de Sodoma e de Gomorra. Por quê? Porque o pecado já era grave. E qual seria o pecado de Sodoma a ponto de Deus mandar destruir? Havia uma constante violência, hostilidade na cidade por parte de quem chegava na cidade. E também essa prática imoral de relações íntimas de pessoas do mesmo sexo, segundo a história. O texto aqui deixa claro que era uma imoralidade. A pergunta é, nós temos visto, não sei se a palavra certa seria essa, mas de maneira também assim escandalosa, muito explícita, né? Isso, a palavra certa é essa. Isso, obrigado, missionária Janes. Esse comportamento explícito hoje, em muitas das nossas igrejas, de imoralidade, eu não vou nem especificar qual seja a imoralidade, mas existem comportamentos de imoralidade hoje nas nossas igrejas que estão se tornando tão explícitas hoje e que devam ser, e que se Deus olhasse, eu não vou dizer nem dessa maneira porque eu entendo também que Deus está tendo muita misericórdia, mas existe hoje nas nossas igrejas comportamentos imorais tão explícitos como era na cidade de Sodoma e Gomorra. Queria que a missionária me ajudasse, me respondesse essa pergunta, por gentileza, fique à vontade. Infelizmente, né, assim, hoje as coisas estão ficando tão natural, eu acho que a mídia tem esse lado negativo de inverter os valores, né? Achar, a cada dia, aos pouquinhos, vai piorando a situação, você vai vendo coisas mais absurdas, e vai ficando naquela naturalidade. Até os nossos jovens, eles vão crescendo vendo isso e achando que é natural, né? Aí quando a gente vai falar das morais, das coisas assim que a gente aprende, né? Que é bíblico e tal, eles acham que isso é passado, assim, porque as coisas hoje estão tudo muito natural. Infelizmente, está indo para um abismo, na verdade, né? Eles estão indo para um abismo, então essa naturalidade, na verdade, se tornando uma cegueira, né? Uma cegueira espiritual, onde isso vai impedir muitas coisas assim na vida espiritual deles. A naturalidade, trazer o mundo para dentro da igreja. Quando fala trazer o mundo para dentro da igreja, esses atos que a gente vê que são absurdos dentro da igreja e usando o nome de Deus, né? É um caso para se pensar, porque quando não é algo explícito, é algo financeiro, é algo que tira realmente o foco, que é a salvação, né? E tá ficando cada vez mais complicado. Tudo bem que a gente naquela época era uma coisa, hoje é outra, né? Já tem outras influências, outras mídias dentro. Porque tem que saber usar as mídias de hoje, né? Porque se você não filtrar, não souber ter discernimento de algumas coisas, as coisas só vão piorando e achando cada vez mais natural e indo cada vez mais pro abismo, né? O que você acha, pastor? Voltando à palavra explícita, né? O que está sendo muito explícito hoje na maioria das igrejas, vou falar de igreja, né? Não vou falar nem de sociedade em geral, mas em igreja, vamos passar para o lado eclesiástico. O que está sendo muito explícito hoje, né? A corrupção, né? Dentro da igreja. Não vou aqui generalizar, claro, e vamos tentar usar alguma linguagem que não seja entendida como perseguição pessoal, porque não é. Na verdade, a gente assiste redes sociais, a gente assiste Instagram, a gente assiste YouTube, a gente assiste Facebook, por aí vai, a gente vê muita coisa com o nome de evangelho, no caso, né? Levando o nome de Jesus, e são coisas que a gente está vendo que não tem absolutamente anexo com as escrituras sagradas. E é claro que não é que nós somos ou deixamos de ser conservadores, não é isso. É questão de escritura, independente do nosso ponto de vista conservador ou não, é questão de escritura, que são princípios elementares da palavra de Deus, que a gente procura
observar, analisar e ver que tem muita coisa que está acontecendo, muitas práticas, muitas profecias e muitos, né, profetas, perdão ter colocado no teu rosto aqui a mão, que não tem como não fazer isso, né? Mas pode continuar aqui. Não é questão não é essa questão, é porque realmente está fugindo muito do contexto da palavra de Deus. Tem muita coisa que está sendo absurda, né? É horrível, e coloca Deus em situações em que Deus não está, né? Profecias que estão sendo entregues de maneira muito, sabe, que a gente sabe que não é Deus falando, que é o homem trazendo uma mensagem para agradar o cliente, para agradar desculpa a palavra, o cliente, que não é nem mais ovelha, é cliente, né? Infelizmente não são todos, claro, uma boa parte das igrejas hoje não tem mais ovelha, tem cliente, né? Mas o que está acontecendo? A gente tem visto essa corrupção no sentido financeiro dentro da igreja, abuso de poder dentro da igreja, teologias que estão entrando na igreja que fogem à real teologia bíblica. E essas situações de comportamentos que a gente percebe que são meio que imorais, né, inadequados dentro do povo de Deus e nas igrejas, que a gente está olhando para a escritura e está, rapaz, tem uma coisa que não está batendo aí. A gente acabou de ver agora aqui no vídeo, né, a cena de irmãos que se dizem ser líderes, irmãos e irmãs que dizem ser pastores e pastoras, dançando aqui, quase rebolando, né? Não tem nada contra a dança, né? Mas depende da dança. Um pagode. O pagode, o pessoal rebolando. Isso, pastores e pastoras rebolando, né? Crentes rebolando. E achando que normal, e a música não era evangélica, né? Então, onde eu estou querendo chegar? Que realmente a imoralidade tem chegado. O escândalo. Né? O escândalo, sabe, nas nossas igrejas. E a gente que vem de uma raiz bíblica, não estou referindo aqui a questão de conservadorismo ou não, não é isso. Mas a gente vem de uma raiz bíblica que sabe que dentro das escrituras está fugindo muito ao padrão, né? A Bíblia tem princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios. A Bíblia vai falar em Hebreus, capítulo 13, eu não me lembro agora se é o 7 ou se é o 8, versículo no caso, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O seu caráter, os seus princípios não mudam de forma alguma. Então, a igreja está mudando, não generalizando a igreja, né? Mas está vendo essa mudança, e é uma mudança para pior. Parece até a igreja de Laodiceia, algumas, né? Exato, algumas delas, né? Não vou generalizar, claro, mas boa parte das igrejas hoje está parecendo Laodiceia. E é claro que Jesus está prestes a vomitar, né? Tais pessoas que ainda vivem nesse comportamento na igreja, ainda usam o nome do evangelho, o nome de Jesus, de uma maneira tão, sabe, como se fosse natural. Gente, o pecado não é natural. Pecar não é normal. É como a missionária aqui falou. O certo tornando-se errado e o errado tornando-se certo. Isso também falou o profeta Isaías. Né? Inversão de valores. Inclusive, hoje em dia, os pastores... não todos, né? Não todos, mas a gente vê que quer botar em uma própria igreja, assim, para ser... não cuidar das ovelhas, mas ser cuidado pelas ovelhas, né? Porque ele, atendendo bem a sua clientela, ele vai ter um retorno, né? Financeiro, no caso. É tipo isso, tudo o contrário, tá? Não é mais aquele cuidado. Quando ele quer atingir alguém lá na frente, ele atinge, não quer nem saber. Se você não fizer o que ele quer, você vai embora. Tipo assim, não tá nem aí. Tem que ser o que ele quer, a parte financeira, a prosperidade,
É isso que está em alta, na verdade, né? Os seus próprios interesses. Não é mais a preocupação de salvar as almas, né? Infelizmente, a maioria está indo por esse caminho. É verdade. É verdade. É claro que nós conhecemos pastores sérios. Existem muitos pastores no Brasil que são sérios, Temente que são ao Senhor. temente ao Senhor. Nós reconhecemos que existe. Eu conheço muitos pastores que são sérios, procuram seguir os padrões da Escritura, se preocupam não com o bolso, mas com a alma da ovelha, com a vida da ovelha. Mas tem muitos que não estão preocupados com a alma da ovelha, estão preocupados com o bolso. O interesse é financeiro, né? A gente sabe que a igreja precisa ser mantida, precisa de dar conforto às pessoas, às ovelhas, atender bem e tal, não falta nada dentro da igreja, está tudo em dia, pago e tal. Mas tem gente que extrapola, né? Tá, assim, e não tá nem aí para aquela ovelha que está precisando dentro da sua própria igreja, tá mantendo sua igreja. Mas é só vem a nós e nos pergunta nem se... Não sabe nem onde as ovelhas moram, na verdade, não sabe quem o meu nome. O importante é fazer o marketing ali na frente para fazer Pix. Há um tempo atrás nós falamos sobre a igreja, ela tem o direito de pensar. Né? Então, vai essa dica aí, mais uma vez. A igreja precisa pensar se o que está sendo pregado, ensinado nos altares e o que está acontecendo hoje em dia por aí nas redes sociais, se tem base bíblica ou se não tem. Temos visto imoralidades muito explícitas nas redes sociais em se tratando de igreja. E quando eu falo de igreja, não é questão estrutural, arquitetônica do ambiente, não. São pessoas que se dizem ser crentes, profetas, líderes, mas que com comportamentos imorais na rede social, né, que a gente percebe que não é Deus, né? Ou é carnalidade ou é demônio, das duas uma, né? Mas o Espírito Santo não é. Profecias mentirosas sendo entregue para agradar aqueles que pagam mais, né, pelos profetas. Então, ainda, melhor dizendo, existe hoje em dia muito Balaão, lamentavelmente, profeta corrupto. Existem poucos João Batistas, existem poucos Jeremias e por aí vai. Poucos batistas que falam a verdade, que gente, as pessoas não querem mais ouvir a verdade hoje em dia, né? Exatamente. Existem poucos João Batistas, né? E poucos Jeremias. A profecia hoje é só coisas boas, não, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, você vai quer, mas não diz realmente o que Deus quer dizer para aquela pessoa. Exatamente, né? A verdade, né? Para gerar conserto e transformação. Ainda disse que foi Deus que mandou. Exatamente, é exatamente isso aí. Então precisamos pensar e voltar às Escrituras, de fato e de verdade. Eu concluo dizendo que toda e qualquer profecia de qualquer profeta tem que estar dentro das Escrituras. Ela tem que ter relação com as Escrituras. Se não tiver, ela pode ser qualquer coisa. Menos profecia. O Espírito Santo de Deus, ele só usa o vaso na profecia dentro do contexto bíblico, porque é o contexto bíblico que o Espírito Santo fala às nossas vidas. O púlpito hoje não é mais um lugar de reverência, de respeito, é mais para aparecer, para os seus próprios interesses. Infelizmente, não todos, mas a maioria, infelizmente, está indo por esse caminho, né? E o Senhor não é mais o centro. Exato. É o homem, não é? Exato. Isso, infelizmente. Pregações cristológicas e bíblicas têm que voltar para a maioria dos altares das nossas igrejas, para que a igreja seja alimentada com a palavra, de fato e de verdade, como deve ser, para preparar a igreja para ir morar no céu, porque Jesus está voltando, querido, ele pode voltar hoje, pode voltar agora. Sim. Sabemos que é imprevisível, né? Mas fora também Jesus voltar hoje ou amanhã no que diz do arrebatamento, a morte pode chegar para qualquer um, a qualquer hora, também hoje. Então, como é que está a nossa alma diante de Jesus?
para quem nós temos preparado ela e para quem será. Amém? Que possamos meditar nisso com calma e tomar alguns cuidados, porque o negócio está ficando meio complicado. E, senhora, considerações finais? Bem, então espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Porque tem que ser bem curtinho, a gente já passou Já passou o tempo, Então, que a gente se veja no próximo vídeo e que vocês espalhem esse vídeo, pode curtir, pode comentar algo. É importante para a gente saber realmente se vocês estão gostando, estão querendo saber de mais algum tema, né? Algo específico para a gente estudar e passar para vocês mais detalhado, né? É verdade. Então, até a próxima e que Deus abençoe a todos. Né? Jesus abençoe a todos. Só as Escrituras, esse é o nosso canal no YouTube, dá uma puladinha lá, dê o seu joinha, sim ou não, dê o seu like lá, nos ajude a espalhar esse trabalho evangélico para as pessoas serem alcançadas por Jesus. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.